Olá, o Cidade na TV desta segunda-feira, 19 de agosto, está começando. O período em que os partidos e seus candidatos se apresentam para a população em busca de votos já começou. Os veículos que apresentam campanha eleitoral tradicionalmente são TV, rádio, jornais e revistas e também redes sociais. Nós conversamos com a advogada Carla Oliveira sobre as regras para isso. Veja. Para começar nesse primeiro momento, o que já está liberado, vamos dizer assim, a partir de hoje, na rua, na internet, os candidatos, sejam a prefeito ou a vereadores, podem já começar a divulgar seus números, divulgar sua proposta, suas fotos, já nas suas redes sociais, inclusive pode até impulsionar isso na rede social, que a gente fala, né, que é aquela propaganda paga. Agora, quando nós vamos falar de televisão e de rádio, aí essa propaganda eleitoral vai começar dia 30 de agosto, tá? Então, assim, é importante começando já respeitando as regras do jogo, né? Então, a partir de hoje, se você recebeu aí do candidato, de um colega seu, as propostas, tá tudo certo, desde que não seja vinculado na televisão e no rádio, que aí começaria no dia 30 de agosto. Tem também a questão dos espaços públicos, né, onde é proibido. Sim, sim. Por exemplo, tem várias proibições. Por exemplo, outdoor não pode, nem candidato a prefeito, nem candidato a vereador. Você não pode colocar, por exemplo, um cartaz com a imagem de um candidato num poste de iluminação pública, num sinaleiro, num viaduto. Isso tudo é proibido também. E quando vai fazer um evento público para o candidato divulgar suas propostas, inclusive ele pode usar até alto-falante, tudo, desde que não seja... tem que ficar à distância, 200 metros à distância de repartições públicas, prefeitura, fórum, câmara, igrejas, escolas, hospitais, unidades básicas de saúde. Então, isso é importante, tá? Então, existem muitos limites, existem muitas regras, e isso é importante para que a gente tenha um processo eleitoral, vamos dizer, limpo, um processo eleitoral bem feito, bem produzido, para que a gente possa realmente conhecer as propostas dos candidatos. Doutora, a legislação é diferente para propaganda nas redes sociais e propaganda, como você mesmo disse, aí, rádio, TV, ou que seja aí, no boca a boca. É diferente a legislação? Então, o que muda um pouquinho, Valéria, é mais a questão dos prazos, tá? Então, assim, a gente já percebeu que só daqui 15 dias, praticamente, é que nós vamos começar a ver essas propagandas vinculantes na TV e no rádio, tá? E na internet já está liberado a partir de hoje. Então, mais a questão dos prazos. Agora, os limites são os mesmos para todos, tá? Com uma única diferença. Na questão da televisão, quando a gente fala da eleição majoritária, que é aquela eleição do prefeito e do vice-prefeito, quando ele vai fazer a divulgação, ele precisa divulgar todos os partidos da coligação, além, é claro, de sempre divulgar também o nome do candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito. Isso é uma exigência do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? E qual é o papel aí da Justiça Eleitoral no controle dessa propaganda? Pois é, né? A Justiça Eleitoral, ela tem a função que a gente fala de poder de polícia. Então, é ela quem fiscaliza, tá? A fiscalização da propaganda irregular, ela é realizada pela Justiça Eleitoral. Inclusive, nós temos hoje o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral do TSE, onde nós podemos denunciar as propagandas de modo irregular, tá? E assim, uma das regras muito importantes que eu acho que vale a pena mencionar é que o TSE combate todo tipo de preconceito. Então, uma propaganda que viole uma crença, uma orientação sexual, que possa atingir a fé de alguém, isso pode ser denunciado, porque é vedado pelo TSE, isso é importante. Ou mesmo, por exemplo, uma propaganda que possa causar, assim, uma ofensa a uma pessoa com deficiência, por exemplo. Então, o TSE ele é muito rigoroso nesse ponto. Então, ele veda totalmente esse tipo de propaganda, assim como veda distribuição de recompensa, cesta básica, tudo isso, gente, é vedado pelo TSE. E mais importante ainda, que quando o candidato usar a inteligência artificial, isso vai ter que constar. Então, se ele usar no rádio, antes de veicular essa propaganda, vai veicular um aviso. Essa propaganda contém inteligência artificial. Na televisão, vai estar uma marca d'água indicando que for alterada por inteligência artificial
de alguma forma, aquela propaganda. E na propaganda impressa também tem que ter a marca d'água. Então, assim, é um cuidado da Justiça Eleitoral, porque a gente sabe que hoje é muito fácil você colocar uma pessoa falando algo que ela não falou. Com certeza. Ainda existem também a questão, né? Claro que a gente está distante ainda, mas tem a questão de boca de urna, que muito tem que ser discutido sobre isso também. Sim, com certeza. É assim, são muitas regras. Por exemplo, o comício você pode fazer até o dia 3 de outubro. Aí, você, com uma caixinha de som, se você quiser fazer um evento público, até o dia 5. Dependendo do horário, aliás, dependendo do volume dessa caixa de som também. Isso, e também dependendo do tipo de propaganda. Então, como você já percebeu, no dia 3, até o dia 3 pode fazer comício. Dia 4 não pode mais, no dia 4 de outubro. Mas eu ainda posso, com uma caixinha, fazer um evento até o dia 5. Eu posso distribuir ainda o material impresso até o dia 5. Então, assim, cada tipo de propaganda tem uma data de início e uma data de final. E é isso que a gente tem que ficar atento, porque isso torna a propaganda irregular. Então, se no dia 5 de outubro um candidato fizer um comício, já está irregular. Tá certo, doutora. Bom, para quem está nos acompanhando aí, nos assistindo, e tiver qualquer dúvida com relação a isso, pode sempre recorrer a vocês aqui, né, para poder tirar essas dúvidas. Sim, pode recorrer ao AB, o AB está de portas abertas. E também eu posso falar que pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral também, porque eu acho até que eles já poderiam dar mais orientações, mas a OAB sempre vai estar de portas abertas para trazer essa conscientização. E eu falo mais. Pensem, não troquem seu voto, pensem antes de votar, porque depois você ganhou alguma coisa, tá? Mas depois são 4 anos que, de repente, você vai ter aí, que, de repente, a cidade não vai conseguir crescer, porque a gente, às vezes, não elegeu aqueles candidatos que teriam mais condições, né, de dar o melhor pela cidade. Consciência na hora de votar, né? Consciência na hora de votar e lembrando, né, que o crime de boca de urna pode ser cometido por candidato, pelo partido e por eleitor. Então, esses cuidados, principalmente no dia da eleição, tem alguns cuidados que nós precisamos ter para que a gente tenha realmente um processo aí respeitando as normas, né, que um processo seja limpo e que o processo esteja de acordo com aquilo que a lei prevê.